Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião ao vivo com você. Satisfação enorme estar com você terça-feira. Hoje é dia 6, não é? 6 de janeiro. Anda meio esquecido, mas é o dia da festa do Santo Reis, diria a canção. É dia do Santo Reis. E para quem crê, para os católicos em especial, não é? E, enfim, é tradição, inclusive. Dia de Santo Reis. Então, o Opinião está ao vivo, mais uma vez, com muito carinho, satisfação, com você e por você. Vamos conversar hoje sobre a situação dos profissionais da enfermagem. A presidente do Corém está aqui, nossa querida Bruna Santiago. Ela esteve com a gente já, não é? Acho que ano passado, uma boa entrevista, inclusive, deu aqui aquela ocasião, uma atualizada nas coisas do Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem, aqui de Mato Grosso. Vamos saber como é que está a situação desses valiosíssimos, queridíssimos profissionais. Eu falo para você, se tem uma categoria que pode ser chamada de heróis, são os nossos enfermeiros, os técnicos, enfim, todo mundo ligado à enfermagem, porque esse pessoal que está ali no front, eu falei isso, eu falo sempre isso, né? Obrigado, Lorenberg. Cartinha para mim? O Lorenberg entregou uma cartinha para mim aqui, querido Paulo. Mentira, nada disso, né? É o roteiro do programa. E eu falei isso sempre, e isso ficou explícito na época da pandemia. O pessoal de frente, o pessoal que estava ali, trabalhando, heróis mesmo, viu? Eu fico até comovido, porque eu conheço muitos enfermeiros e enfermeiras que estiveram nessa seara, né? E que, graças a eles, não foi pior aquele fatídico momento que passamos, que foi a pandemia. No dia a dia já são importantes, muito importantes, não é? São os enfermeiros que estão lá atendendo quando a pessoa chega de forma emergente ou não, está lá trabalhando com paciência, porque as pessoas quando estão internadas, muitas vezes estão de mau humor, aí lá vai o glorioso enfermeiro, a enfermeira, ter aquela paciência para ouvir, não é? Para tolerar, contar até 10, depois conta até 10 de novo, depois vai contando até acalmar ali o paciente ou o familiar do paciente, né? A gente entende todo mundo, entende o pessoal que está nervoso, porque a vida é o que há de mais precioso, né? E aí, de repente, enfim, é só um depoimento meu aqui, porque eu acho que isso sim que a gente tem que valorizar, pessoas como essas, não é? Os enfermeiros, médicos também, evidentemente, mas os enfermeiros estão ali, além de tolerar, são conselheiros, depois tornam-se amigos, e aí por aí vai. Então a Gloriosa está aqui conosco, a presidente do Corém, a Bruna Santiago, e a gente vai prosear um cadinho sobre isso tudo que a gente está falando aqui, piso salarial, tem violência nessa categoria? Será? A Bruna vai falar aqui como é que está sendo também o trabalho do Corém nesse aspecto. Isso e muito, se você tem aí alguma pergunta, você que está assistindo, 99932-2529 é o WhatsApp. Manda mensagem de texto, aí eu conheço um bocado de enfermeiras, tem umas que estão em plantão agora, não vão poder participar ou até assistir, mas outras que estão de folga. Muito obrigado já pelo carinho da companhia. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Lorenberg, sem puxar saco, não vem como age para cima de mim, não. O papel do enfermeiro ou da enfermeira, não sei se já precisou ao longo da vida, de atendimento. Isso que eu falei aqui, como até testemunho e depoimento, você não acha que esse pessoal não devia ter assim, uma consideração até maior do que tem hoje, não é, perante a opinião pública, porque eles estão ali salvando vidas, né? Você não acha que merece? Eu falei herói, eu não estou exagerando não, porque eles são bravos, gente brava que está ali, brava, na bravura mesmo de estar lutando
Você não acha que isso... E eu fiz questão de convidar a Bruna por conta disso, né? Porque a gente muitas vezes deixa passar despercebido, né? Ah, é um profissional que está lá, não faz mais do que o seu dever, quando na verdade é vital, pode ser e muitas vezes esse pessoal é a diferença entre viver ou deixar de viver, né? Paulo e amigo telespectador, você está coberto de razão, Paulo. O enfermeiro, e você lembrou bem, nós passamos por um período muito difícil, que foi a Covid, né? Nesse período da Covid, o enfermeiro estava ali, na ponta. E depois a presidente pode até me corrigir, mas tem o enfermeiro, o técnico de enfermagem, né? E são duas forças que me parece não, é verdade o que eu vou falar agora, são duas forças que se comungam, são irmãs gêmeas. São irmãs gêmeas, estão ali próximo uma da outra. E muitas das vezes, quem passa para fazer alguma visita dentro de uma casa de saúde não percebe a diferença de um para o outro. Pode levar em consideração que todos são enfermeiros, quando na verdade há uma diferença, inclusive do salário. Mas o salário, infelizmente, do enfermeiro é muito menor do que o salário do médico, que deveria ser não tão distanciado pelo trabalho primoroso que a enfermagem tem feito, sobretudo num estado como o nosso. Que injustiça, Lorenberg, falar que o enfermeiro ganha mal. Que fake Não falei que ganha mal, ganha menos. Mas ganha mal mesmo. Mal, menos. Ele ganha muito bem, tá aí, cada um tem seu salário, seu carrão do ano, sua casa na praia. Só que não. Lógico que o Lorenberg está coberto de razão, eu estou ironizando. Não ganha nem bem e não ganha, e ganha menos, né? Ganha, enfim. Eu quero perguntar, aproveitar a provocação do Lorenberg, saber como é que está essa situação ao cumprimentá-la, Bruna, eu quero já saber como está a situação salarial do piso hoje e também que você explicasse isso que o Lorenberg colocou aqui, a diferença entre o profissional ou técnico em enfermagem e o enfermeiro propriamente, não é? A diferença entre um e o outro, desde salário até as atribuições. Boa noite, muito bom tê-la aqui. E feliz novo ano para você, viu? Para sua esposa que está ali também, filmando ali, que é a Leandra. E feliz novo ano para você, particularmente, em família, e também para toda a família da enfermagem de Mato Grosso. Muito obrigada. Primeiramente, boa noite. Quero agradecer vocês pelo convite de estar aqui nesse início de ano, né? E quando vocês nos convidam para estar presente em um momento de começo, de início, isso mostra como somos importantes para sermos lembrados e citados desde o início de um ano novo, que a gente deseja muita prosperidade, muita saúde, muitas bênçãos e tudo de bom para a enfermagem brasileira, não só mato-grossense. E por que eu falo isso? Vocês citaram bons momentos específicos que mostram a importância e a força da enfermagem no dia a dia e no fazer acontecer a saúde, seja ela pública, privada, filantrópica. Nós, como enfermagem, somos a maior força de trabalho, principalmente no Sistema Único de Saúde. Se você considerar, a gente considera aí que a gente forma 80% ou mais da força de trabalho na área do SUS. Então, quando fala que sem enfermagem não há saúde, é porque realmente é um dado real. É um dado palpável, um dado calculado. E a enfermagem, ela é dividida dentro da sua profissão em 3 categorias, que é o enfermeiro de nível superior, o técnico de enfermagem de nível médio, assim como também é o auxiliar de enfermagem. Hoje não tem muitos cursos, não há liberações específicas para auxiliar, as ações do auxiliar estão sendo repassadas para o técnico de enfermagem, que teve um ensino diferente e está fortalecendo ainda mais o nível técnico dentro da nossa profissão. Essas 3 categorias em si formam a enfermagem especificamente. É isso que você esqueceu, Lorenberg. Auxiliar de enfermagem também. Mas hoje no nosso estado, por exemplo, tem aproximadamente 2.500 auxiliares de enfermagem. A nossa maior força de trabalho é no técnico de enfermagem. Ah, é? Isso, técnico de enfermagem. No nosso estado de Mato Grosso, a gente está batendo quase 46 mil profissionais. Técnico de enfermagem. Não, enfermeiros
técnicos e auxiliares. e auxiliares. Ao todo, quase 50 mil, 46 mil. Quase 46 mil. Então, assim, isso mostra a nossa força. E quando nós falamos em salário, recebimentos, encargos após o serviço executado, infelizmente a enfermagem está muito abaixo do parâmetro e abaixo da média que deveria ser, não só aqui em Mato Grosso, mas no país todo. Em setembro de 2022, foi aprovado após uma luta de mais de 30 anos, a Lei do Piso Salarial da Enfermagem, que define de forma muito clara quais são os valores que devem ser pagos para uma carga horária semanal de 44 horas para enfermeiro, técnico e auxiliar. Quanto que foi Para definido? enfermeiro, por exemplo, é 4.750. Só que aí vem a questão, a maioria das instituições do nosso estado de Mato Grosso não cumpre com esses valores. E aí você me pergunta, mas não é lei, Bruna? Mas não é lei, Bruna? É lei. E há descumprimento total. Bruna, o que o governo federal tem feito, por exemplo, para que isso não aconteça? Bruna, o que o governo federal tem feito para que isso não aconteça? E mais, por que o Corém, como uma instituição, uma entidade legítima, não entra na justiça com a faca no pescoço, no sentido figurado, para fazer com que essa lei seja cumprida? Essa é uma ótima pergunta. Obrigado. O governo federal fornece um aporte financeiro, que é um complemento, para todos os municípios que lançam até uma determinada data no mês, no InvestSUS, que é o sistema criado pelo próprio Ministério para falar, olha, se você tem 10 funcionários, para pagar os 10 funcionários você precisa de tanto de complemento, porque você supostamente não dá conta. O governo federal faz uma portaria todo mês e repassa esse complemento. O que precisa acontecer? Todos os municípios do estado de Mato Grosso têm que lançar no tempo certo. Se não lançar as informações no tempo certo no InvestSUS, alguém fica de fora e não recebe o complemento. Bruna, por que o Corém não tem feito? Existem 3 entidades que representam a enfermagem no país todo e o nosso estado de Mato Grosso. Conselho Regional de Enfermagem, representado especificamente pelo nosso Conselho Federal, que é o Sistema COFEN-Corém, os sindicatos e a ABEM, que são associações brasileiras de enfermagem. Quais são as diferenças entre as 3? Primeiro, o sistema COFEN-Corém, ele tem a função única e exclusivamente de regularizar a prática profissional através da fiscalização. Ou seja, a sua função primordial é saber que a pessoa que está ali trabalhando, prestando assistência, realmente fez o curso e fez a sua carteira profissional com o seu número de registro. Perfeito. Sindicato, questões trabalhistas. E aí envolve o quê? Piso, carga horária de trabalho, condições de trabalho, até mesmo, por exemplo, repouso digno, que hoje tem uma lei e muitas instituições não cumprem. Insalubridade, que é muito discutido. E essas questões de divisões dos pagamentos, que pode acontecer que em um mês aconteça certo, ou um mês aconteça errado, ou a Bruna recebe certo e você não recebe certo. Então, assim, essas questões totalmente trabalhistas. E a Associação Brasileira de Enfermagem, que é única e exclusivamente vinculada a treinamentos e capacitações para atualização. Mas aí, gente, veio uma reflexão. Se as entidades, como o sindicato e a ABEM, não executam as suas atividades conforme as responsabilidades legais e na sua jurisprudência, o Corém também não pode virar as costas. Porque o Corém, ele registra e reconhece o profissional como apto para trabalhar. Se o profissional ali está trabalhando, ele tem que ter condições mínimas. O que nós fizemos? Criamos uma comissão de implementação de piso salarial de enfermagem e dúvidas trabalhistas, composta por conselheiros eleitos da nossa gestão. Eu também faço parte da composição e por mais 2 advogados. Quando não há a defesa pelo sindicato ou quando o profissional não consegue resolver, eu deixo aqui à disposição o telefone da nossa ouvidoria, que é 65-96-99623-2323, que através dessa comissão de implementação, nós não iremos esquecer de vocês e iremos entrar com todas as medidas judiciais cabíveis para conseguir dar uma devolutiva. Eu vou pedir para que a Bruna repita aí o telefone da ouvidoria. Atenção você que está aí, profissional de enfermagem, tem essas dúvidas que a Bruna relatou aqui, ou qualquer outro tipo de dúvida ligadas, evidentemente, à profissão ou às profissões,
ela vai repetir aqui o telefone da ouvidoria. A marque aí, é importante, que daqui a pouquinho no outro bloco também vou pedir para ela repetir mais uma vez. Marque aí esse número, porque pode ser muito útil para você dirimir suas dúvidas, não é? E aí avançar naquilo que você precisa. Por favor. É 6599623 2323. 2323 no final. Facinho. Gente, a ouvidoria é o nosso principal canal de comunicação. E nós estamos abertos para receber as demandas que não estão atingindo positivamente o profissional de enfermagem dentro do nosso estado. O Lorenberg, por favor, professor. Presidente, antes de mais nada, registrar sempre a alegria de tê-la aqui no nosso bate-papo. Presidente, já que a senhora estava falando da questão do piso salarial, que nem sempre é cumprido, ainda que há um aporte do governo federal para auxiliar, para ajudar os municípios, existem também outras reclamações. Eu, por exemplo, tenho notícia, a senhora pode, por favor, me corrigir sempre, notícias no ano passado, no ano atrasado, da falta de mão de obra nos hospitais regionais. No ano que passou, no começo do ano passado, eu tive contato com um relatório, não de forma oficial, os números, que eram alarmantes do ponto de vista da falta de estrutura, inclusive para os enfermeiros. E aí eu faço a pergunta para a senhora. Essa notícia que eu tenho é procedente? Se é procedente, presidente, o que o Corém está fazendo ou está buscando para solucionar essas questões? Quando a gente fala de enfermagem em si, todo mundo pensa na disponibilidade sempre presente para executar o trabalho. É a presença que realmente faz a diferença, né, no cuidado em saúde. E quando a gente fala de enfermagem, a gente tem que pensar nas condições de trabalho automaticamente, porque nós somos a quantidade, somos a maior força de trabalho. A maioria dos hospitais regionais, eu falo não só os regionais, mas como vários outros, principalmente as instituições privadas, não tem a estrutura mínima adequada para comportar os profissionais da área da saúde. E além da estrutura física que eu falo, eu posso citar, por exemplo, o repouso. Repouso digno é uma discussão, é um tema que virou lei também após vários anos de luta. No repouso digno, o que a gente sempre busca? Um quarto privativo separado, homem, mulher, quarto privativo com as camas adequadas, ar-condicionado, temperatura ambiente ok e também banheiro privativo. Se a gente andar na maioria das instituições do nosso estado, quase todas não cumprem a lei do repouso digno. Nem as públicas, nem as privadas. Isso aí. E aí o que nós fizemos? Criamos um projeto chamado Corém Presente. Ele vai além da fiscalização. O Corém Presente é visitar de surpresa, principalmente nos períodos noturnos, final de semana e feriado, os setores que comportam e que se encontra o profissional da enfermagem. Quando a gente encontra regularidade, a gente utiliza um dos instrumentos que mais disponibiliza informação, que são as redes sociais, e também o nosso respaldo jurídico. O não cumprimento no prazo que a gente pré-estabeleceu, a gente, através das instituições que nós fizemos parceria, como o Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas e PROCON, eles passam a pagar a multa diária. Vou te falar um exemplo. Esses dias eu fui em um hospital particular, aqui da capital, Cuiabá, e o repouso e o refeitório ficava uma quadra do hospital. No dia que eu fui, que era à noite, estava chovendo e não tinha ninguém na rua. Perigoso. Andamos, fizemos a gravação, fizemos o conteúdo, judicializamos e hoje o hospital está em reforma para cumprir no nosso prazo a regularidade de colocar um repouso digno dentro do ambiente de trabalho. Se a gente for pensar o básico, o repouso geralmente é de 1 a 2 horas, garantido por lei. De 1 a 2 horas, o tempo que eu levo para chegar no meu lugar do repouso, eu me acomodar, achar uma cama para deitar, já foi metade do meu tempo. E se for pensar por alimentação, que geralmente são minutos, definido de forma institucional, o tempo que eu vou levar para chegar ou para voltar é o tempo que é o meu
tempo geral de alimentação. É melhor não ir. Fora o gasto também, né? Que depende se for longe. E o risco de sofrer qualquer coisa no caminho. Então, assim, infelizmente, essa é uma das realidades. E o Corém, de forma conjunta, com todas as instituições parceiras que eu citei, a gente tem conseguido êxito em muitos dos resultados. E um ponto que eu não posso deixar de falar, que é a principal responsabilidade do Conselho. Fiscalizar a quantidade de profissionais que trabalham dentro das instituições. Se para um setor existem pacientes que têm muita necessidade, como banho, alimentação, higiene pessoal, entre outras necessidades, ele vai exigir do profissional da enfermagem mais atenção do que qualquer um outro que está com um melhor quadro, né? Automaticamente, o número de profissionais daquele setor deveria ser maior, porque o nível de tempo envolvido e dispensado a esse paciente é maior. Que requer mais atenção. Mais. Aí a gente tem que contar o tempo de internação, qual é a gravidade do caso. Por que eu estou falando isso? Muitas das instituições do nosso estado estão subdimensionadas, que é a quantidade de pessoas abaixo do que deveria ser. E aí a gente, com essas instituições, também tem conseguido êxito e realizar contratações. Tivemos vários sucessos em instituições públicas do nosso estado, não só aqui da Baixada Cuiabana, mas de todo o estado. Instituições públicas, instituições filantrópicas, instituições privadas. As nossas ações têm tido bastante êxito e mudado a realidade do profissional que está ali, que infelizmente, às vezes, para não virar as costas e deixar de executar algo que ele jurou lá quando ele formou, ele se sobrecarrega e aí vem a exaustão física, a exaustão mental. E aí a gente está conseguindo ter bastante resultado positivo e não vamos desistir. E aí eu repito para vocês, o telefone da nossa ouvidoria, que é o nosso principal canal de comunicação. Da ouvidoria, anote aí você o telefone da ouvidoria lá do nosso Corém. Atenção, hein? Que é 65996232323. Por que eu repito esse telefone, gente? Tá tendo qualquer dificuldade, tem dúvida, manda uma mensagem para nós. Nós estamos à disposição. É o WhatsApp? É o WhatsApp. Olha aí. Repetindo, 65... 996232323. Facinho. Então, aí marque aí, qualquer coisa, é só entrar em contato, você vai ter aí esse auxílio direto da Bruna. Eu vou chamar o intervalo, Bruna, a gente vai continuar falando sobre, evidentemente, muito mais tópicos e assuntos importantes. Vou dar para a Heloísa Vieira, que mandou um zap aqui no grupo do programa, ela dizendo que ela é técnica de enfermagem e trabalhou muito tempo, ele não falou, ela pediu para não falar o nome da instituição, até falou aqui, né, no interior, e que lá ela sofria assédio nessa questão você falou do repouso aí, né, que ela sofreu assédio e que isso é uma prática em algumas unidades aí. Daqui a pouquinho eu vou dar uma cutucada nisso também, porque eu já vi memes, inclusive, por conta disso. Olha só, o programa está só no seu primeiro bloco, encerrando o primeiro bloco, vamos ao intervalo comercial. E após o intervalo, mais Corém, mais profissionais da enfermagem aqui no programa Opinião. Um instante só. Falei que era... Deixa eu arrumar aqui o meu... Falei que era rápido. Estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal, hoje com a Bruna Santiago, presidente do Corém Mato Grosso. Vamos para o GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Acesse aí, tem muita informação, muita notícia boa, bem atualizada aí para você, viu? Por exemplo, o prefeito de Cuiabá, o Abílio Brunini, do PL, sancionou nesta segunda-feira, dia 5, os projetos de lei da Câmara de Cuiabá que aumentam o número de até 20 servidores por gabinete, também salários maiores, né, no Legislativo, auxílio alimentação de R$1.000 para comissionados e também a venda de férias por parte dos vereadores. As propostas foram votadas e aprovadas ainda em dezembro do ano passado, sob justificativa de reestruturação administrativa e reajuste financeiro aos cargos da Casa de Leis.
A medida já vale para 2026. Entre os principais pontos está a autorização para que cada gabinete, no caso os gabinetes parlamentares, cada um deles conte então com até 20 servidores, conforme a disponibilidade de cargos. Outro destaque é a criação do auxílio alimentação no valor de R$ 1.000 mensais, valor a ser pago diretamente na folha de pagamento dos servidores, no caso, os comissionados da Casa de Leis, bem como o pagamento em dinheiro aos vereadores por férias que não foram tiradas, especialmente em casos de saída do cargo, renúncia ou término do mandato. Ou se houver, aspas, necessidade do serviço que impeça, então, o descanso. Tem mais detalhes dessa notícia aí, ela é mais longa e eu não vou ler toda porque você pode acessar aí, tem muitos detalhes, não é, nesta notícia aí relacionada à Câmara Municipal. A Câmara, Lorenberg, a Câmara Municipal tem o seu 12º, entretanto, contudo, existe a necessidade, é obrigatória a autorização do Executivo, né? Essa autorização, que seja a sanção, foi dada agora. Algumas questões eu acho, vou dar meu pitaco, justo, eu acho justas algumas, por exemplo, o auxílio alimentação para os servidores, que muitos deles ganham, não é, relativamente baixo. Agora, tem outras questões, a questão das férias, por exemplo, eu tenho, não é que eu seja contra, eu tenho um pé atrás, assim, eu queria saber mais detalhes sobre isso. Vender, enfim, eu não estou convencido ainda de que isso seja uma boa decisão, mas eu queria te ouvir, meu caríssimo professor. Paulo, eu vou só complementar, amigo telespectador. Veja, o Paulo já disse tudo, tem coisas que são importantes para atender exatamente o comissionado. Neste particular, não há o que reclamar, não há nenhuma outra justificativa que venha contrapor o que está posto. Faltou aí na matéria o efetivo da Câmara Cuiabana, aliás, que há muito tempo não se faz um concurso público na Câmara Cuiabana. Efetivo de servidores. Né? Efetivo, porque existe, ou pelo menos existia, um quadro muito bom na Câmara Cuiabana. Estou falando de efetivos. Agora tem os pontos negativos. Amigos, é só para provocar reflexão. O vereador recebe como subsídio ou como salário um pouco mais de R$ 26.000. Soma-se a isso a verba indenizatória de R$ 26.300, R$ 26.300. Ok, amigos? Tem a verba de desempenho, que é um pouco mais de R$ 9.000. Tem a questão da saúde, um pouco mais de R$ 3.000. Já somou, amigos? E aí tem mais a possibilidade de vender até 100% das férias. Isso é imoral. Vamos traduzir miúdos. Imoral. Não tem cabimento, porque o recesso é legal. Todo parlamento tem o chamado recesso. Por que a venda desse recesso? O que ele vai fazer no recesso? Uma vez que o executivo não manda projeto para lá e não tem trabalho. Entenderam, amigos? Eu sou vereador, vendo meu recesso, vendo das minhas férias, 100% delas, para estar na Câmara de Vereadores. Só que não tem discussão, não tem sessão nas comissões, não tem projetos, porque o executivo não manda projeto no recesso. Olha, não tem sentido, companheiro. Você somou os valores que cada vereador recebe. Desnecessário, tudo desnecessário. Sem falar de 20 pessoas no gabinete. Olha a palavra até. Muitas pessoas passam despercebido. Essa palavra até, amigos, diz muita coisa, mas ninguém olha para a palavra até. Vai lá no final, que são 20 e todos vão ter
20 pessoas no gabinete. Para quê? Para quê? Olha, amigos, com 4 pessoas no gabinete é um número suficiente para dar conta de toda a demanda de cada vereador. É isso aí, concordo com o Lorenberg aí. Acho que tem coisas assim que a gente poderia evitar, não é? Ainda mais nos tempos de agora, né? Que a gente precisa de... As coisas não estão tão fáceis assim. E tem que dar, ainda que seja legal, será que é moral? O Lorenberg já deu aqui a opinião dele. E eu sou obrigado a comungar, concordar, que a gente não precisa disso tudo aí. Não precisa dessas coisas. E a questão que ele falou aqui do recesso, ainda mais gritante ainda, né? O cara já tem recesso, ainda quer ter férias, quer vender, mas menino do céu, a turma, seu chamado fisiologia. São 2 recessos, viu, Paulo? São 2 recessos, verdade. Junho, que eu não vi nenhum mortal, que nem nós aqui, né, Dorilho? A gente não tem 2 férias, né, Dorilho? Dorilho podia comprar essa briga aí, né, e dar 2 férias. Nem dá ideia que depois ele vai mandar nós embora. Olha só, falando sério, o cidadão comum, esse que acorda às 5 horas da manhã para estar 6 no trabalho, ele tem uma férias. Olhe lá se ele tem férias por ano, uma. Os bonitões aí, e eu não estou falando só dos vereadores aqui de Cuiabá, em todo lugar, deputados também, né, 2 por ano. Bonito para essa cara, né? Olha só, mas enfim, está aí a opinião do Lorenberg e a minha também. Imagino que a maioria do povo também não concorda com isso. Enfim, vida que segue aí. O Opinião está entrevistando hoje aqui a nossa gloriosa Bruna Santiago. Ela é presidente do Corém aqui de Mato Grosso. Eu estava falando no bloco anterior, alguém me provocou aqui no Zap, sobre a questão do assédio, por conta de que você falou do repouso, e eu acho justíssimo, né, que a cada unidade garanta esse direito ao funcionário da enfermagem, garanta, e que, principalmente dentro da própria unidade, né, sem ter que se locomover. Agora tem essa questão do assédio. Quando vira meme, o meme é um nome que deram novo para a chacota, né? Por conta da rede social. Quando isso viraliza nas redes sociais, viraliza de uma forma tão pejorativa, às vezes, como é esse caso, na minha opinião, que acaba colocando a enfermeira, a mulher, a enfermeira ou técnica de enfermagem, ou auxiliar de enfermagem, numa situação muito ruim, muito degradante, porque ela acaba virando como se fosse presa, fácil, corrimão, alguma coisa que fosse fácil de ser assediada, né? Fosse uma regra que o médico, e evidentemente não são todos, né, assediam e muitas vezes têm relações com as enfermeiras ou profissionais da enfermagem. Eu gostaria que você dissesse de forma muito honesta a sua opinião quanto profissional da área e principalmente presidente do Corém. Repúdio. Repudiamos todo e qualquer tipo de ação ou conduta relacionado a esse tema. E quando vocês citam esse exemplo, no intervalo, pessoal, eu estava mostrando para ele um fato que aconteceu em Goiânia neste final de semana, no final de semana passado. Algumas pessoas, homens, se reuniram e fizeram das mulheres enfermeiras chacota e símbolo sexual, desrespeitando a profissão e desrespeitando ela como mulher, vinculando elas a práticas de adultério como se fosse consequência normal e aceitável entre eles, que isso aconteça entre enfermeiras, entre mulheres. E assim, aqui fica a minha preocupação. E com essa preocupação, as nossas ações do Corém também. Repudiamos e 2 temas que infelizmente têm rondado e está muito presente na enfermagem, que é a violência contra o profissional, o assédio. E quando a gente fala de assédio, a gente fala em desrespeito. São narrativas lançadas na internet contra a profissão que nunca para de trabalhar, mas que em nenhuma das hipóteses precisa ou merece, de forma clara, refletir e falar bem assim, poxa, quando que eu pedi para não ser respeitada? Quando que eu pedi
para olharem para mim como um profissional e como uma pessoa que, com muita responsabilidade e compromisso, entrega as atribuições que jurou entregar para a sociedade. Um outro ponto muito importante que eu não posso deixar de falar é violência contra os profissionais. A mesma coisa quando fala de assédio, utiliza as redes sociais para falar de narrativas. Hoje, às vezes, uma pessoa, um membro da população exaltado ou preocupado com alguém diante de um problema de saúde, ele chega com o celular na mão, em cima do profissional, ameaçando-o para atender mais rápido, dizendo que os gestores municipais até orientaram eles a fazer isso. Mas, gente, a falta de uma gestão pública, municipal ou estadual, exitosa e resolutiva, não é culpa de quem está ali na linha de frente trabalhando. Violência e assédio repudiamos e combatemos firmemente dentro do nosso conselho. E aqui eu peço uma reflexão para todos que estão nos assistindo. Quem faz o sistema funcionar são os profissionais da área da saúde. Das 14 profissões da área da saúde, entre médicos, físio, odontólogo, nutricionistas e vários outros, nenhuma está acima da outra. Todo mundo trabalha um lado a lado para complementar um sistema e fornecer o melhor atendimento para você. Então, repudiamos, não aceitamos e, de forma muito clara, exigimos respeito, independente do nível de atenção à saúde que a gente esteja, independente do grau de necessidade da população, e independente se seja mulher ou homem. E um ponto que a gente precisa alertar. Dos 46 mil profissionais da enfermagem no nosso estado de Mato Grosso, mais de 72% são mulheres. Sim. É uma profissão feminina. Precisamos e exigimos, merecemos respeito e, com certeza, muito reconhecimento e valorização dentro do nosso ambiente de trabalho. Perfeito. Assina embaixo, viu? Então, e outra coisa, eu ia falar o nome dela aqui, mas não vou falar porque ela pediu para não dizer o nome. Uma pessoa que, no grupo aqui do Zap, me chamou aqui dizendo o seguinte: Paulo, infelizmente, essa é uma prática corriqueira e a gente, ela disse que ela é profissional, ela é enfermeira, está dizendo assim, infelizmente nós não temos coragem, a maioria não tem coragem de denunciar porque temendo aí represália e perder inclusive o emprego. Não é? Porque os médicos são tidos como superiores, como chefes e tudo, né? Ou bem próximos a... Posso dar uma fala em relação a isso? Pode, coisinha breve. Na nossa ouvidoria, nós inserimos na nossa gestão um anonimato. Então, assim, é só a pessoa falar que não quer ser identificada. Todos os nossos processos são feitos no formato anonimato. É só pedir. Porque a gente, em um dos momentos que a gente tem um Corém presente, que eu falei para vocês, que a gente encontra, uma das principais queixas são essas. Assédio, perseguição, é mandado embora. Ouvidoria, então, repetindo, para que você não pegou no bloco anterior, o número da ouvidoria do Corém, 9623-2323. E se vocês me permitirem, eu vou deixar à disposição o meu telefone pessoal, que é 993009729. Nesse telefone, gente, vocês falam direto comigo, caso vocês queiram conversar, se sintam à vontade, estou à disposição de vocês. Uma coisa que a gente sempre fala, o Conselho Regional de Enfermagem só existe porque existe profissional da enfermagem. A obrigação, a função mínima do Corém é dar uma devolutiva para o profissional. Então, 99300, o telefone pessoal, olha só como que ela está compenetrada e decidida a dar realmente uma luz, um foco nesse assunto, em outros também, mas ela está colocando o número dela, da presidente do Corém, que é a Bruna, o número do zap dela, do telefone dela, 99300 9729. 9729. Então já marca aí, além do contato da ouvidoria, você já marca aí, eu estou marcando aqui, embora eu já tenha, né? Mas eu vou só para não esquecer, para que você possa fazer o uso dele, se precisar aí, tanto para denunciar, para contribuir para o trabalho do Corém aí, que ele possa avançar nesse sentido da fiscalização, da denúncia, enfim. Vocês têm que ser unidos, gente, todo mundo tem que ser unido, não é? Não vamos aguentar aí desaforo, assédio, esse tipo de situação, não. Tem que ser respeitado como profissional, como ser humano, né?
E aí qualquer coisa, tem que estar rolando alguma coisa que não seja do âmbito profissional, marca para fora, enfim, não se submeta a essas situações vexatórias, porque elas podem virar assunto da rede social. Daqui a pouco, que nem ela me mostrou aqui no intervalo, mostrou a mim, ao Lorenberg, um vídeo de Goiânia. Então, assim, aí a pessoa, no caso de uma mulher, do profissional da enfermagem, acaba virando chacota, e isso é degradante. Eu vou ter que ir, Lorenberg, você não se importa? Eu vou para o intervalo, né? Aí ele pergunta na abertura do próximo bloco, porque a gente tem que ir ali, 1 minutinho e meio, e retomamos aqui com a gloriosa Bruna Santiago do Corém. Instante só. Ok, a gente está de volta rapidão aqui com o Opinião e hoje entrevistando aqui a Bruna Santiago, presidente do Corém, que é o Conselho Regional dos Profissionais de Enfermagem aqui do estado de Mato Grosso, que tem aí no total 46 mil profissionais no estado aproximadamente, não é? E esse pessoal depende muito do trabalho do Corém, porque essa instituição, essa entidade que está lá no front, lutando, né, pelos dias melhores, pelas causas e também fiscalizando. Daqui a pouco eu vou perguntar para ele algumas coisas sobre fiscalização, mas antes, como eu prometi, senão ele fica bravo comigo, que a primeira pergunta é dele neste bloco. Por favor, professor. Presidente, foi falado aqui, o Paulo registrou mais uma vez mais de 46 mil profissionais da enfermagem, está somado também o técnico, né, e o auxiliar, todo esse pessoal. Esse é o número suficiente, necessário para atender toda a demanda, ou na observação da senhora, na avaliação da senhora, esse número deveria ser muito maior do que está apresentando? Sem dúvida, esse número deveria ser muito maior. Conforme eu tinha dito antes nas nossas discussões, a maioria das instituições do nosso estado estão com a quantidade menor do que é esperado de profissional da enfermagem. Mesmo tendo muitas instituições de ensino com processo de formação ativo e formando, gerando no mercado de trabalho novos profissionais, a maioria deles não estão sendo contratados. Então, o quantitativo, sem dúvida nenhuma, deveria ser bem maior. Quando eu assumi a gestão em janeiro de 2024, para vocês olharem a crescente, nós estávamos em quase 33 mil. Hoje nós estamos, 2024, início de 2026, quase 46 mil. Então, foi uma crescente bem presente, né? Mas mesmo assim precisamos de muitos profissionais ainda para fazer com que todas as unidades de saúde tenham um atendimento mais seguro, mais tranquilo, com menos sobrecarga de trabalho. Olha só, eu tô aqui eu não sei se o Gerson consegue dar fechar aqui, Gerson, aqui é a cartilha que o Corém... Aí atrás estão os telefones também, de todos os lugares. Vou te mostrar aqui, o Gerson ia mostrar, meu caríssimo Gerson Pimentel, o melhor cinegrafista que eu conheço. Isso aqui é um trabalho, é uma cartilha do Corém, da comunicação do Corém. Ela tem dentro de tem várias matérias, várias postagens aqui. Esse material é provável que esteja além da sede do Corém, deve estar também distribuído aonde? Lá na pessoa. Bom, você vai encontrar isso na sede do Corém, evidentemente nas unidades de saúde, provavelmente, pode estar lá. Importante aqui no verso aqui, ó, tem os telefones, alguns dos quais a própria Bruna disse que já, né, como o Zap que você aciona, que é o telefone da ouvidoria, que é um trabalho. Eu quero perguntar, obrigado Gerson Pimentel, eu quero perguntar, tem duas unidades recentemente inauguradas aqui de saúde. Eu imagino que para os profissionais de enfermagem, seja uma maravilha, porque são vagas, oportunidades de emprego que acabam sendo abertas, né? Eu estou falando do Hospital Central e estou falando também aqui desse centro infantil que é a prefeitura, com Albert Einstein lá do estado e também esse municipal aqui.
Ocorre que do Estado, o Einstein, que tem a administração do Einstein, Albert Einstein, o grau de exigência é muito rígido, disse, né? Essa é a informação que nós temos. Qual que é a avaliação? Primeiro, dessa abertura de 2 unidades, que imagino que para o mercado de vocês é importantíssimo, e esses critérios cada vez mais rígidos aí, e concomitantemente a fiscalização, porque vocês precisam fiscalizar também, não é tudo isso aí. Como é que está o trabalho junto a essa situação? Para nós é muito importante abrir a quantidade de unidades que abriram, porque a gente sabe que a necessidade no município, no estado, é sempre presente. E a importância de ter profissionais qualificados é mais importante ainda, porque através das especificidades e os critérios de atendimento dessas unidades que são infantis e tem alguns centros e referências cirúrgicas, que é o do Hospital Central, exige do profissional uma capacidade, um desenvolvimento, uma habilidade diferente do que já é o comum. Eu estive em reunião com algumas enfermeiras que são de São Paulo e veio representar o grupo aqui no Hospital Central antes de inaugurar, e o critério de seleção foi bem árduo. Eles fizeram um levantamento geral de como que era a vinculação dos profissionais com o seu conselho, quais eram as experiências e habilidades desses profissionais desenvolvidas, o que já tinha de experiência, qual era o tempo de atuação, se há outros investimentos de formação. Então, assim, eu acredito que a abertura dessas 2 unidades novas é muito importante, porque aumenta a nossa visibilidade e aumenta também a nossa visibilidade e a importância diante de todo o serviço, e mostra também que nós temos várias áreas de atuação. A enfermagem, pelas mais de 700 resoluções que tem aprovadas e uma lei de exercício de 1876, fala que a gente pode executar as nossas atividades em mais de 80 especialidades. Então, todas elas regulamentadas. Então, através dessas unidades, a gente mostra como que a gente pode trabalhar, como que a gente pode desenvolver. Isso é muito importante, não só para nós, mas para a sociedade também. Perfeito. Professor. E um ponto assim, que vocês mostraram, um ponto que era importante, que eu penso que é indispensável falar, é sobre a ação do Corém Presente. Hoje, nós levantamos os indicadores de quantos municípios nós trabalhamos, executamos atividades, fazemos um movimento de ações judiciais para poder melhorar a realidade de tudo que a gente já citou e quantos quilômetros aproximadamente a gente rodou. Então, visitamos já 75 municípios do nosso estado de Mato Grosso, andamos, considerando esses 75, mais de 35 mil quilômetros rodados. Tudo isso com a ação do Corém Presente. E nessas visitas que a gente entrega o panfleto, nas nossas redes sociais, a gente coloca o QR Code com todas as informações e atividades que a gente realiza e também todos os telefones para contatos. E uma novidade que eu não posso deixar de falar para todos os profissionais de enfermagem que estão nos assistindo, nós fizemos a licitação de um meio que vai facilitar muito o contato, o atendimento e o relacionamento com todos vocês. Nós vamos implantar as linhas telefônicas 100% digital em todos os setores. Então, isso vai quebrar um pouco a distância territorial que o nosso estado tem. Então, além do WhatsApp, além de um sistema implantado que facilite muito a vida do profissional, não precisando, a maioria das vezes, se locomover até uma subseção ou numa sede mais próxima, mas também hoje o contato via telefone. Chegou hoje todo o material e a gente está bem feliz com essas entregas. Atendimento remoto, então, facilitando então essa comunicação aí e o acesso, né, do interior. Imagina lá de Vila Rica, lá de Nortão, tem dificuldade realmente. E às vezes até de telefone, de WhatsApp, de internet, essas coisas. Então, eu já mostrei a cartilha aí, eu estava vendo aqui, ó, que o Corém Mato Grosso, realiza periodicamente as semanas de conciliação para facilitar, então, a regularização de débitos junto ao Conselho. Também tem essa questão, né, dos débitos. Se você me permite também, esse mês nós estamos com um desconto muito especial, 30% de desconto. 30% de desconto em janeiro, 15% em fevereiro e 5% em março. Eu falei essa questão aí dos débitos porque
todo o conselho existe, né? As pessoas são associadas, que chamam não são credenciadas, enfim, são ali. Que elas estejam registradas no conselho, então elas têm a contribuição lá, então a Bruna está falando que existe essa promoção agora de 30% de desconto. Professor. Presidente, a respeito da Semana de Enfermagem, quando que ela é realizada? E já que foi realizada no ano passado, evidentemente, eu gostaria muito de ouvi-la da importância dessa semana para o conjunto dos profissionais. Queria que você usasse o seu poder de síntese aí, porque nós estamos caminhando para o final do programa. Tá. A Semana da Enfermagem é comemorada no mês da enfermagem, que é o mês de maio. É o nosso mês de comemoração, dia 20 e 12 especificamente. E nesse mês da enfermagem, a gente tenta percorrer o máximo de municípios, chegar no máximo de profissionais, levando informação e os acontecimentos mais atuais do momento para poder fazer com que eles se atualizem, aprimorem as suas habilidades e fortaleçam o serviço nas realidades em que eles estão. No ano de 2025, a gente ficou muito feliz porque a gente percorreu uma grande quantidade, atingimos um grande número de pessoas e implantamos em 2025 e 2024 também o acesso à maior plataforma digital que o sistema COFEM Corens realizou. Então, a gente conseguiu chegar a ainda mais pessoas, levando informações e acessibilidade para fortalecer a sua prática profissional. A Semana da Enfermagem é um grande marco, porque traz como temas principais o que a enfermagem vem lutando, vem desenvolvendo. E esse ano, nós já temos o tema que vai ser sobre a visibilidade, a importância e a presença da enfermagem em todas as realidades que tem saúde. A Mariane, que é enfermeira, está aqui assistindo o programa, ela não disse onde que ela é de Cuiabá, mas não disse a unidade hospitalar que ela trabalha. Obrigado, querida, pelo carinho da sua... Eu quero caminhar para o final aqui, eu quero abordar dois assuntos num só. Primeiro, a fiscalização, como ela se dá? Todo ano, muitas faculdades de enfermagem despejam, no sentido bom da palavra, no mercado, dezenas, às vezes centenas de novos profissionais em todas essas áreas aí, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, não é? E também os enfermeiros propriamente. A fiscalização, ela se dá de que forma, eu não sei se cabe ao Conselho, imagino que cabe ao Conselho fazer esse tipo de fiscalização, de que forma que é feita essa fiscalização, não é? Porque já tem casos e notícias de pessoas que não concluem o curso e já estão ali trabalhando formal e informalmente. Essa é uma pergunta para você responder em 3 minutos, juntamente com a outra que é sobre, nem lembro, a questão de quem trabalha particularmente, né? Tem uma enfermeira que vai trabalhar cuidando de idoso, cuidando de alguém que está no home care, por exemplo. Certo. Primeira pergunta, a fiscalização do Corem, ela acontece de forma planejada. Todo mês nós aprovamos o calendário, o planejamento de fiscalizações. Todos eles são montados de acordo com as necessidades das instituições do nosso estado. Então, para todos os municípios, além da sede em Cuiabá, nós temos 5 subseções: Sinop, Barra do Garça, Tangará da Serra, Rondonópolis e Cáceres. Fazemos um planejamento mensal, anual para todas essas unidades. Bruna, aconteceu uma situação muito chata ou quero falar sobre alguma instituição de ensino. Pode fazer uma denúncia através do canal de ouvidoria que eu disse para vocês. Quando entra uma denúncia nova, ou uma situação nova, ou a mídia traz algo relacionado a instituições de ensino, nós realizamos a fiscalização reativa. Nós somos acionados e através desse acionamento a gente vai atrás das informações para tomar as ações necessárias. No ano passado, em 2025, nós realizamos a fiscalização, uma operação chamada Operação Estágio. Visitamos a maioria das instituições de ensino do nosso estado para levantar as informações de como os estágios estão sendo cumpridos, se está em cumprimento real a carga horária que é vendida em curso. E aqui fica uma orientação muito especial para todos vocês que estão nos assistindo. Está com interesse de fazer algum curso de enfermagem, técnico de enfermagem? Gente, rapidamente dá um Google. Olha se as instituições de ensino têm vinculação e registro no MEC. Importante isso, hein? Muito importante. Caso vocês façam um investimento e essa instituição não está regular,
o Corém não pode emitir para vocês o registro e te deixar liberado, apto e pronto para executar as suas atividades profissionais. Né? E respondendo a sua segunda pergunta, que era... Da pessoa que trabalha em home care, por exemplo. Trabalha em home care ou tem algum Ou atendimento, atendimento consultório particular. e tal. Desde 2018, gente, nós começamos a desenvolver as resoluções do nosso Conselho Federal relacionados a consultórios, a empreendedorismo na área da enfermagem. Nós temos mais de 80 áreas de especialidades para atuar. E uma delas é o consultório, para vocês atuarem de forma independente, utilizando todas as possibilidades que a enfermagem tem. A única coisa que eu sempre falo é a necessidade de regularizar. As suas clínicas serem vinculadas diretamente ao Corém, e vinculado ao Corém tem a sua regularidade técnica, que é um profissional de nível superior, enfermeiro, representando a sua atuação, protocolos institucionais, documentos administrativos todos reconhecidos. Então, há sim respaldo legal, desde 2018, só que todo mundo, de acordo com o que executa, dá a sua leitura e vê qual índice, qual é o nicho que o seu serviço entra para poder regularizar diante do Corém. Está estão respondidíssimas no superlativo todas as perguntas, e olha que ficaram um monte de outras para a gente especular. Fica para a próxima, né? A gente vai, Marco Lorenberg vai guardar as dele, eu as minhas aqui, porque não tem tempo. A gente pensa que é muito tempo, mas não é uma hora. Rápido. A gente já falou bastante, mas falamos muito, frisamos principalmente tem que encerrar o programa aqui, já estamos falando aqui, ó, 99623-2323, que é o telefone da ouvidoria do Corém. Querida Bruna, muito obrigado por ter vindo, por aceitar o nosso convite, pelas informações. Esse espaço segue a postos para bem informar. Mais uma vez, feliz novo ano para você. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Desejo a todos que estão nos assistindo um 2026 com muita prosperidade, vitórias, luz e felicidade. A minha família que está em casa assistindo, um abraço a todos vocês. Ah, é? A todos estão, e são todos assistindo Opa, nós três. Você tinha falado o nome de um por um lá. Sueli, Gilvan, Rayane e Catarina. Eita, turma bonita essa aí. Tomara que tenha pizza, daqui a pouco eu vou passar aí para comer uma pizza. Um abraço, gente. Eu me encontro à disposição de vocês através do meu número pessoal, 65-99300-9729. Vai tomar um café comigo. Opa, vamos mesmo, olha só. Obrigado a Leandra, gloriosa esposa aqui da... Tem cara de brava essa Leandra, não sei por que eu olho para ela, ela está muito brava. Leandra, que é a esposa aqui da Bruna. Obrigado, viu? Está filmando tudo ali a moça. E Lorenberg, a gente se encontra amanhã, não é? Amanhã a gente entrevista aqui o secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande, o Igor da Cunha. Informações sobre o ano letivo, datas e tudo mais sobre a educação municipal de Várzea Grande. A gente se encontra amanhã, então. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.